Boa noite, nós somos o grupo da Catarina e Fernanda e a gente vai fazer o nosso estudo sobre a mesa de madeira plástica em contrapartida com a mesa de madeira comum. E por que a gente escolheu esses dois materiais? Porque justamente as marcenarias, elas têm uma quantidade de resíduo da produção dos móveis muito alta. Em parte dessa gestão desses resíduos, eles podem ter os seus destinos de uma forma incorreta. E uma parte dessa extração ela pode ser ilegal. E por outro lado, o plástico ele tem um tempo de decomposição muito longo. Além de ser também muito resistente. Então, ele pode acabar tendo seu destino final em um lugar inapropriado. Então, a solução que a gente achou foi justamente conseguir juntar os dois para criar uma mesa de madeira plástica e comparar com a mesa de madeira normal, porque fazendo isso a gente consegue minimizar os impactos, uma vez que a gente já tem um produto que já é existente, como era o plástico, e a gente só usaria com a matéria-prima desse novo produto. Então, a gente já diminuiria aí o impacto que ele tem e, consequentemente, ele também aumenta a vida útil do material. Agora eu vou apresentar a parte de ecoindicador, aqui começando pela pré-produção, que era a etapa que a gente realmente apostava mais pela questão de ser um produto vindo de uma matéria-prima ali reciclada. Então a gente utilizou os materiais do polipropileno reciclado e do polietileno de alta densidade, 50% de cada um. E a gente quantificou aqui com base na massa em quilo, usando o ecoindicador tabelado para o PP reciclado, no caso, porque ele era o único valor que havia tabelado, né? Não existe um valor tabelado para madeira plástica ou para um desses polímeros reciclados. Então a gente precisou usar esse ecoindicador, por isso que deu o valor aqui bem alto. Aqui no ecoindicador da produção, a gente optou por usar a impressão 3D, uma impressora que tem a potência de 0,4 kWh e imprime, demora 5 minutos para imprimir cada 15 centímetros cúbicos de produto, com preenchimento tipo colmeia 50%. Então aqui a gente levou em conta o ecoindicador de energia elétrica da média da Europa, o que também faz com que nossos valores sejam um pouco distantes da realidade, né? Mas era o que a gente tinha ali disponível. E então aqui está o cálculo desse ecoindicador com a quantidade, com o volume produzido, né? E esse volume aqui, lembrando que ele foi reduzido pela metade por conta desse tipo de preenchimento que a gente utilizou. Então, agora falando da parte de distribuição, a gente optou por fazer uma embalagem de papelão, porque ela, ao mesmo tempo, preserva o produto ali, mas ela também tem um baixo impacto por se tratar de papel, tem um tempo rápido de decomposição, e tem um ecoindicador também ali um pouco menor. Então, a gente quantificou aqui o volume da mesa de madeira plástica, né, desmontada, e aqui a gente contabilizou isso. Então, o volume da mesa total era 1.760 centímetros cúbicos, mas ela desmontada dentro da caixa deu um total de 262,5 metros cúbicos por unidade. Então, aqui todas as 50 embalagens cabem no carreto, que foi o meio de transporte que a gente escolheu, que tem um máximo de 1,5 toneladas, o que era possível para a gente, já que o nosso peso total era 754 quilos, né, 0,7 toneladas, perdão, tem esse errinho aqui. E aí a gente quantificou aqui também a embalagem, né, com o ecoindicador aqui que usamos do papel. Então, esse foi o cálculo dessa parte. Então, agora o ecoindicador do uso, a gente só contabilizou mesmo a limpeza com água e sabão, que é um químico orgânico, uma limpeza de 15 em 15 dias, que daria esse total aqui.
Então, como a mesa plástica não necessita de manutenção, é um material mais simples, mais resistente, a gente só colocou a limpeza, mas a gente vai deixar especificado para o cliente que em caso de acidente pode ser reparado, é só entrar em contato com o nosso suporte técnico, e também vamos enviar manual de montagem com as porcas e parafusos para o cliente poder montar em casa, já que a gente vai enviar desmontado. Agora, na parte do descarte, a mesa de madeira plástica é um produto 100% reciclável, de forma a minimizar os impactos ambientais. Então, a gente considerou o indicador de reciclagem do polipropileno, que é de menos de 210 milipoints. Observe-se também que não existe um indicador de reciclagem próprio dos materiais reciclados. Então, esse valor aqui também não tem tanta confiabilidade, poderia ser um pouco menos expressivo por conta de que a reciclagem de um material já reciclado é um pouco mais complexa, mas ainda assim é possível, né? É só encaminhar para as empresas especializadas na coleta e destinação certificada de materiais plásticos, que elas vão saber utilizar e reciclar melhor esse material. E também, enfim, a gente utilizou então esse indicador e a massa total da mesa e obtivemos esse resultado. Então, agora, concluindo, a gente tem aqui o gráfico do ecoindicador da madeira de MDP Pinos, que foi a madeira que a gente utilizou para comparar, fazendo todo esse processo também para esse outro tipo de madeira, mas claro, em cada etapa, alguns parâmetros levados em conta foram diferentes, por conta, por exemplo, da pré-produção dela, que foi aqui o que mais contou, porque é a madeira, né? Mas, considerando como um todo, a gente vê que ainda o ecoindicador da madeira plástica ficou bem maior. Aqui tá na ordem de 100 mil a 300 mil milipoints, e aqui está na ordem de até 30 mil. Então, a gente vê que realmente o nosso objetivo, né, não se faz expresso aqui nesse cálculo do ecoindicador, mas a gente precisa ter atenção porque muitas coisas não conseguem ser quantificadas, como a gente foi apontando aqui ao longo da apresentação. Por exemplo, a pré-produção não considera que um material é reciclado, enfim, na produção a gente considerou a impressão 3D para todas as unidades do produto, que também eleva muito aqui o ecoindicador para essa parte. Isso não seria o real, né? O real seria usar um protótipo e para as outras unidades fazer injeção de plástico. Então, essa parte também fica um pouco comprometida por conta disso. Então, a gente pode concluir daqui que a parte que contou mais da parte aqui da madeira plástica foi a parte da pré-produção, porque aqui a porcentagem foi de 153%. E então a gente precisa se atentar a isso, né? Porque a madeira é realmente um concorrente forte e a gente precisa se atentar às circunstâncias que pretende ser usado o produto. Por exemplo, para uma situação de área externa ou de ambiente molhado, a madeira plástica apresenta muitas vantagens e o tempo de útil dela fica muito maior, comparando com o da madeira convencional. Então, é preciso avaliar os parâmetros como um todo, né, para poder quantificar de forma real, né, o produto. E pensando também na questão regional, de quantificar também aqui no Brasil a matriz elétrica mais limpa que a gente tem, e todas essas questões que contam bastante também na sustentabilidade do produto. E agora, para a gente finalizar, como que a gente pode melhorar esse móvel, que foi a madeira plástica, em comparação com a madeira normal? Primeiro foi a parte da produção do móvel, né, como a Catarina ela já falou, e incluindo também esse segundo tópico, que é o melhor cálculo do indicador, porque durante todo o nosso levantamento a gente teve várias dificuldades para conseguir os indicadores e os melhores, as formas mais fidedignas de conseguir uma boa produção.
E por fim, é pensar como que a gente pode melhorar esse material que a gente escolheu dos termoplásticos, porque justamente a madeira ela se mostrou um competidor muito forte nessa disputa. E é isso. Boa noite. Muito obrigada.